Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar aqui, quase terminando o livro de Zacarias. Amanhã já vai ser Zacarias, último capítulo, capítulo 14. Hoje é o capítulo 13. E nós vamos ver mais profecias aqui sobre Jesus. Zacarias profetizou muito sobre Jesus. Aleluia! E ele diz, naquele dia... Que dia que ele está falando, gente? De que dia que Zacarias está falando naquele dia? É o grande dia do Senhor. É o dia que o Senhor vai voltar. É o grande dia, o dia X. Toda vez que o Senhor fala naquele dia, saiba que esse dia é o dia da volta de Jesus. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Sabe quem é a fonte aberta para a casa de Davi? Uma palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, quando você aceita Jesus, né? Rios de água viva fluem do teu ventre. A fonte aberta da casa de Davi é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus senão Jesus? Senão o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é essa fonte de águas vivas que flui do nosso interior. Amém? Então ele diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação dos pecados e da imundícia. Naquele dia em que toda Jerusalém vai se curvar para aceitar o Messias, para aceitar Jesus como seu Salvador. Então todos os pecados serão purificados, toda a imundícia será purificada, porque no dia que Jesus é essa fonte que invade a sua vida, que invade o teu ser e que flui de você, nesse dia que seus olhos se abrem para ver o Senhor Jesus em toda a sua glória, esse é o dia do Senhor na sua vida. Naquele dia será o último, será a última aparição, será o dia que o Senhor vai se revelar até aquele povo que se recusou a aceitá-lo como Messias. E diz, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu tirarei da terra os nomes dos ídolos. Mais uma vez o Senhor falando, né? Contra os famosos ídolos, os ídolos de prata, de bronze, de ouro, de madeira, mas principalmente aqueles ídolos, aquelas coisas que você coloca na frente de Jesus. Seu ídolo pode ser a sua família, seu ídolo pode ser seu filho, o seu ídolo pode ser qualquer coisa dessa terra que tira você da presença do Senhor, que tira o Senhor como principal da sua vida, porque se ele não for o primeiro da sua vida, ele jamais ocupará lugar nenhum, porque o Senhor não é um Senhor de segundo lugar. Então, ele vai tirar todo o ídolo, tudo aquilo que se colocou na frente dele, ele vai tirar naquele dia. Ele diz assim, e deles não haverá mais memória, você não vai nem se lembrar das coisas que tiveram na frente do Jesus. Ele vai ser o único a ser lembrado. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Todo espírito contrário ao Senhor, espíritos de imundos, espíritos de impureza, pecados escondidos, tudo isso vai ser lançado no mar do esquecimento, vai ser arrancado da memória. E diz assim, e acontecerá que quando alguém ainda profetizar, alguém se atrever ainda a profetizar, depois que toda mentira tiver sido tirada, ele diz, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor, e o seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Ou seja, ninguém mais vai aceitar a mentira, a profecia que não tenha vindo diretamente do trono do Senhor. Até pais e mães se levantarão contra aqueles que profetizarem enganosamente contra o Senhor. E acontecerá naquele dia, olha quanta coisa naquele dia, ele diz, né? Que os profetas se envergonharão, vão sentir vergonha do que fizeram, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos, para mentirem. Sabe por que ele fala se vestir de manto de pelos? Você lembra que quando o Jacó foi enganar o Esaú, ele vestiu um manto de pelos para que o pai tocasse nele e achasse
que ele era o Esaú, esse manto de pelos representa a mentira, o engano. Então ele fala, nem esses que se vestiram de manto de pelos para mentirem serão bem-sucedidos. Mas eles dirão, eu não sou profeta, eu sou lavrador de terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde da minha mais tenra idade, ou seja, eu não sou profeta. Esquece, eu não sou, nunca fui. E se alguém me disser, que feridas são essas nas suas mãos? Vão perguntar para ele, que feridas são essas nas suas mãos? E o Senhor dirá a ele, são feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. As feridas das mãos e dos pés de Jesus, ele mostrará naquele dia aquele povo que o feriu e que não o aceitou. Nós temos muitas profecias aqui de Jesus em Zacarias, né? Vocês se lembram de tudo que ele já profetizou, né? Ele profetizou a cidade de Belém, ele já profetizou tantas coisas sobre Jesus. E agora mais essa profecia. Falar, no capítulo anterior nós vimos assim que eles saberiam que eles transpassaram Jesus e verão aqueles que o traspassaram. Quem o transpassou? Senão os judeus, né? Aqueles da sua própria casa, da sua própria terra. E aqui ele está falando assim, aqueles pelas quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ah, meu Deus, que dia triste será esse, né? Dia de muito choro, como quem chora a morte de um irmão, como diz no capítulo anterior, como quem chora a morte de um irmão mais velho, porque eles saberão naquele dia que eles feriram o Senhor Jesus e eles terão que chorar amargamente por essa injustiça, por essa coisa terrível que eles fizeram de terem ficado cegos por tantos anos, sem saber que o Messias já tinha vindo, que o Messias já tinha se revelado. São tantas as profecias em Zacarias que ele entraria montado num jumentinho em Jerusalém. As profecias de Zacarias vão se cumprir todas, uma por uma. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Desperta, homem, desperta. Você que está dormindo, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda não reconheceu como Senhor da sua vida, desperta, homem, desperta, diz. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas eu volverei a minha mão sobre os pequenos. Deus vai guardar cada pequeno dessa terra, cada um de vocês que se sentiu humilhado, desprezado, que você não teve o reconhecimento que você merecia. Você que se sente pequeno, saiba que naquele dia o Senhor fará de você grande. Aleluia, ele vai te elevar, ele vai te reconhecer, porque você o serviu, porque você o seguiu, porque você não o traiu. Aleluia, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e extirparão, mas a terceira parte restará dela, ou seja, 1/3 da terra sobreviverá. 1/3 da terra, mas os outros 2/3 serão arrancados, serão extirpados. Isso para nós dá uma ideia do número de salvos naquele tempo em que o Senhor vai voltar. Amém? E farei passar essa terceira parte pelo fogo, ainda essa terceira vai passar pelo fogo, e a purificarei. Ele vai purificar, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Nós ainda seremos purificados e provados no fogo e na prata. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E eu direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Naquele dia, o Senhor vai separar o joio do trigo. Naquele dia, o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. E nós saberemos que Ele é o nosso Deus e Ele deixará o seu povo feliz. Ele salvará o seu povo naquele dia. Amém? Prepare-se para o grande dia do Senhor, porque o Senhor voltará. Ele prometeu e Ele o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Benditos aqueles que estão escondidos, abrigados nas asas do Altíssimo. Amém?
Um abraço e até amanhã. Nós continuamos amanhã também. O capítulo de Zacarias é muito bonito. Amanhã é o encerramento, né? Depois nós teremos Malaquias com mais 4 capítulos e depois o Novo Testamento, que será com certeza a finalização de um projeto que eu comecei há 3 anos e que agora o Senhor tem me dado mais fôlego, mais ânimo, tem confirmado de muitas formas esse ministério lindo que Ele me deu, de poder estar falando essa palavra, deixar registrado para sempre a palavra de Deus aqui neste lugar, neste canal. Amém? Um abraço a todos vocês e até amanhã com Zacarias capítulo 14.